Encontrei o diário da minha esposa morta, e o que li me destruiu para sempre, segredos inimagináveis, uma traição impensável e uma verdade que mudou tudo. Conhecemos-nos numa tarde que não prometia nada. Chovia como se o céu não tivesse intenção de parar, uma daquelas chuvas finas, mas insistentes, que encharcam sem barulho, com a alma tão molhada quanto a roupa. Eu estava parado em frente à livraria Fernando Pessoa, no centro de Curitiba, sem guarda-chuva, sem rumo, com a camisa colada ao corpo. Nem lembro porque saí naquele dia. Talvez só para caminhar, talvez para fugir do silêncio do apartamento, ou de mim mesmo. E então, sem procurá-la, ela apareceu. Queres-te cobrir? Perguntou, estendendo o guarda-chuva sem hesitar. Chamava-se Lúcia. Sua voz tinha uma doçura antiga, como se já me tivesse falado em algum outro tempo. Aceitei o gesto com certa atrapalhação. Caminhamos juntos por alguns quarteirões, conversando como se nos conhecêssemos desde a faculdade ou ainda antes, embora mal soubéssemos nossos nomes. Falamos de livros, do clima, de como odiávamos buzinas e adorávamos sanduíche molhado. Ao chegar na estação do trem leve, não resisti, pedi seu número. Nosso primeiro encontro foi 3 dias depois, num café no bairro Batel. Nada de nervosismo, só aquela certeza de estar no lugar certo. Depois veio o jantar no restaurante indiano na Avenida Vicente Machado, onde ela pediu tudo apimentado e eu fingi aguentar. Rimos muito. Daí em diante, tudo virou uma sequência de pequenos acordos, o lado da cama, qual filme ver, quem prepara o café. Casamo-nos 14 meses após nos conhecermos. Foi numa varanda simples, com luzes penduradas como vagalumes e o som distante de um grupo de chorinho. Lúcia era luz. Um riso baixo que contagiava. Tinha o hábito de cheirar mangas antes de comprá-las e deixava bilhetinhos na porta da geladeira. Ensinou-me a parar de correr, a olhar com calma, a dizer, não sei, sem vergonha. Vivemos 5 anos juntos. Não perfeitos, mas cheios. Tínhamos rotinas, planos, uma planta que nunca floresceu e mesmo assim regávamos com fé. E, de tempos em tempos, dançávamos na chuva, como no primeiro dia. Achei que aquele amor era para sempre. Mas ninguém te avisa que até a vida mais tranquila pode esconder rachaduras sob o tapete. Ninguém te diz que numa quinta-feira qualquer, com comida para levar nas mãos, vais atravessar uma porta da qual nunca mais sairás igual. Naquela quinta, eu levava comida indiana do nosso lugar favorito, aquele na Avenida Brasil, entre a loja de tecidos e a clínica veterinária com um deixa na vitrine. Lúcia sempre pedia curry verde com arroz de jasmim e naan de alho. Eu gostava de vindaloo, apesar de me arrepender depois. Entrei no apartamento com uma mão no bolso e outra segurando a bandeja. Esperava ouvir sua voz vinda da cozinha, o som da água, sua risada por algo bobo que tivesse lido. Mas não ouvi nada. Apenas o eco da porta se fechando. Algo estava errado. Não consigo explicar com lógica. Era o ar. O silêncio. Um frio que não vinha do tempo. Deixei a comida na mesa e a chamei. Lúcia. Amor. Nada. Cruzei o corredor com o coração batendo como se quisesse fugir do meu peito. E então a vi. Deitada no chão do quarto, de barriga para cima, os olhos semiabertos, como se vissem algo que já não estava ali. Não lembro de ter gritado, mas os vizinhos disseram depois que sim. Foi um grito que atravessou paredes. Que gelou-lhes o sangue. Depois tudo ficou confuso. Ambulância. Polícia. Fita amarela. Fui retirado do quarto. Fizeram-me perguntas que não compreendia. Só queria tocá-la, sacudi-la, pedir que acordasse, que não fizesse isso, que não se fosse. O legista disse que não havia sinais evidentes de violência. Nenhuma impressão estranha, nenhuma entrada forçada. Tudo parecia limpo. Demais. Começaram uma investigação, mas sem pistas concretas. Falaram de parada súbita, de reação alérgica, algo inesperado. Restava esperar os exames. Os dias passaram. Depois, semanas. O mundo virou um sofá, um cobertor e as luzes do corredor que se acendiam sozinhas às 3 da manhã. O laudo final chegou tarde, num envelope pardo. Abri sem expectativa. Mas lá estava. Uma nota médica simples e brutal, 4 semanas de gestação. Lúcia estava grávida. Nunca me contou. Talvez pensasse em fazer isso naquele dia. Talvez por isso preparara o quarto pequeno, tirar as caixas velhas, comprar aquele livro de contos que ainda tinha o preço colado. Ajoelhei-me no chão do quarto vazio e chorei como se o peito se abrisse. Não tinha perdido apenas ela. Tinha perdido alguém que nem sequer chegou a existir. Um coração minúsculo, desconhecido. Meu filho. Ou minha filha. Nunca saberei.
A polícia eventualmente arquivou o caso. Falta de provas, disseram. Caso frio. O processo foi parar no fundo de algum arquivo empoeirado. Eu deixei de abrir as cortinas. Fiquei naquele apartamento como quem vive dentro de uma fotografia desbotada. Nunca mais amei. Não soube como. 7 anos passaram como se fossem água espessa. Lentamente. Sem de fato seguir em frente. Eu continuava no mesmo apartamento, com as mesmas cortinas, a mesma xícara rachada ao lado do micro-ondas, o mesmo relógio pendurado na cozinha, parado às 6h42, sem nunca saber porquê. A morte de Lúcia virou parte do mobiliário. Não era algo que eu lembrava todos os dias, mas uma presença constante. Um peso leve, persistente, nas costas. Alguns dias eram suportáveis. Outros, mais difíceis. Mas nenhum era novo. Tudo se repetia, desgastado, igual. Até que um dia, sem motivo claro, decidi-me mudar. Talvez fosse a rachadura na parede do banheiro, alargando com a umidade. Talvez o barulho dos novos vizinhos. Ou talvez, simplesmente, já não havia mais nada meu naquele lugar. Comecei a empacotar com desajeito. Roupas, livros, papéis. Em uma das caixas, coloquei as coisas de Lúcia, suas pulseiras, suas cartas, os brincos de prata que ela sempre perdia e depois apareciam nos bolsos dos suéteres. Cheguei ao armário do quarto principal, aquele que não abria havia anos. Na prateleira de cima, por trás de um monte de lençóis velhos, havia uma caixinha de madeira. Sem chave, sem tranca. Só uma tampa com dobradiça. Dentro, um caderno de capa de couro, desgastado nas bordas. Um diário. Lúcia nunca me disse que escrevia um. Abri com as mãos tremendo, como se pudesse acordá-la com aquele gesto. E ali estava, sua letra redonda, suave, um pouco inclinada. Reconheci na hora. Comecei a ler desde a primeira página. Ela escrevia sobre o dia em que nos conhecemos. A chuva. O café. O curry apimentado. Cada lembrança tinha seu canto, sua palavra exata. Era como ouvir sua voz de novo, sem poder responder. Li durante horas, sentado no chão, com as caixas abertas e a luz da tarde filtrando pela persiana. Ria entre lágrimas. Às vezes a imaginava lendo em voz alta, zombando de como fui desajeitado ao beijá-la pela primeira vez. Eu me agarrava àquele caderno como se ele pudesse trazê-la de volta. Mas, em algum momento, o tom mudou. As frases ficaram mais curtas. O ritmo, mais confuso. Apareceram palavras como culpa, confusão, erro. Começou a falar de solidão. Sentir minha ausência. De uma companhia inesperada. E então surgiu um nome. Um que me congelou, Heitor. Meu pai. No início, pensei que tinha lido errado. Que talvez fosse sobre uma conversa, um jantar. Mas as páginas seguintes esclareceram tudo. Era um relato lento e doloroso de como algo emocional virou físico. De como ela o odiava, e ao mesmo tempo sentia-se presa. De como não sabia como me contar. De como partia o coração não ter impedido antes. Ela escrevia como quem se afunda sem saber se quer subir ou sumir. E então, a frase que me desmoronou, não sei se o bebê é dele. Soltei o caderno. As mãos tremiam. O estômago se fechou como uma porta batendo com raiva. Eu não conseguia respirar. O filho que eu chorei como meu. Talvez não fosse. Fiquei ali, no chão, com o diário aberto e o ar denso como lama. O quarto girava, mas eu não me movia. Tudo o que sentia era um nó no peito que não desfazia. Não dormi naquela noite. Nem na seguinte. Nem na outra. Havia algo quebrado dentro de mim, e não era só raiva. Era vergonha. Incredulidade. Um tipo de vazio com bordas cortantes. Meu pai, Heitor, sempre foi uma figura distante. Elegante, voz firme, opiniões fortes. Nunca brigamos, mas nunca fomos íntimos. Nas reuniões de família, ele estava sempre presente, mas nunca de verdade. Tinha aquela habilidade de dominar um ambiente sem tocar ninguém. Sempre achei que ele admirava Lúcia. Que havia como uma mulher inteligente, afetuosa, que me fazia bem. Mas agora, essa ideia se tornava grotesca. Voltei a ler o diário. Repetidas vezes. Como se a cada leitura eu pudesse entender melhor. Não encontrei desculpas. Apenas dor. Culpa. E uma intenção clara de me contar. Ela escrevia que pretendia falar comigo naquela noite. Que não aguentava mais o segredo. Que eu merecia saber, mesmo que isso destruísse tudo.
E então, ela morreu. Era impossível não conectar os pontos. Mesmo que minha mente relutasse. Passei semanas como um espectro. Sem sair. Sem atender ligações. Mal comia. Vivia entre o sofá e a cama, e às vezes nem isso. O mundo lá fora não fazia diferença. Até que uma tarde, quase sem querer, liguei para um detetive particular. Um que um amigo recomendara há anos atrás. Contei o essencial. Sem detalhes. Apenas que havia encontrado algo. Que havia dúvidas. E precisava de ajuda. Ele me ouviu com a paciência de quem já escutou muitas histórias tristes. Posso revisar o caso, disse. Mas já se passaram muitos anos. Não prometo nada. Entreguei-lhe uma cópia do diário. As partes importantes. E também o velho relatório da polícia, ainda guardado entre meus papéis. Ele trabalhou em silêncio, sem me atualizar com frequência. Achei que fosse uma forma de se proteger, ou de me proteger. 2 meses se passaram. Numa manhã, ele me ligou. Marcou num café em São José dos Pinhais, longe de tudo. Trazia uma pasta amarela nas mãos. Quando se sentou à minha frente, tinha uma expressão estranha, nem de vitória, nem de derrota. Algo no meio. Como se nem ele soubesse como dizer o que descobriu. Há algo que passou despercebido na cena original, começou, abrindo a pasta. Um detalhe mínimo. Uma impressão parcial na tranca interna da porta. Não era tua. Nem da Lúcia. Nunca foi identificada. Meu coração parou por um instante. E agora? Comparamos com a amostra que você nos deu, e com a do teu pai. Encontramos uma no banco de dados da Receita Federal. Coincide. Engoli seco. Não consegui falar. Teu pai esteve lá naquela noite, disse ele, fechando a pasta. E não só isso. Com a ajuda de um ex-policial, reconstituímos a localização do celular dele. Ele mentiu sobre onde estava. Não respondi. Apenas olhava para o café que já esfriava na minha xícara. O mundo começava a girar, mas na direção oposta. O que você quer fazer? Perguntou. Eu não soube responder. Mas, lá no fundo, já sabia. Já não era uma suspeita. Era um fato que pesava no meu peito. Meu pai. O homem que me ensinou a amarrar os cadarços, a fazer a barba, a olhar nos olhos. Ele a viu morrer. Talvez, ele a tenha matado. Eu o denunciei. Sem fúria. Sem gritos. Sem drama. Apenas com papéis, datas e as palavras certas para fazer o sistema se mover. Foi como empurrar uma pedra imóvel há anos, no começo nada acontece, depois ela rola sozinha. O detetive facilitou tudo. Ele e o ex-policial, um senhor de cabelo branco e voz lenta que parecia carregar mais mágoas que idade, entregaram as provas ao Ministério Público. Não foi simples. Arquivos perdidos, funcionários transferidos, gente que já não estava. Mas uma digital é uma digital. E o nome do meu pai pesava mais do que eu imaginava, tinha amigos influentes, camadas de proteção invisíveis. Mesmo assim, o caso foi reaberto. Chamaram-me para depor. Fizeram perguntas técnicas, frias, como se falássemos de um estranho. Assinei documentos com a mão trêmula, não por dúvida, mas por nunca ter imaginado que a dor pudesse deixar uma assinatura tão parecida com a de um estranho. E então veio o momento que mais temi, o confronto. Não nos vimos num tribunal. Foi numa sala pequena, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Heitor entrou escoltado, com aquela elegância seca de sempre. Não parecia acuado. Parecia incomodado de estar ali, como se tudo fosse um mal-entendido. Olhou-me sem surpresa. Como se soubesse que eu acabaria descobrindo. O que você quer com isso? Foi a primeira coisa que disse. Não respondi. Não consegui. Então ele se quebrou. Não de repente. Foi como uma infiltração. Primeiro negou. Depois negou mais. Mas em certo ponto, como se cansado, baixou os olhos. Ela me disse que contaria tudo, sussurrou. Que naquela noite falaria contigo. Ligou para mim. Suplicou que a deixasse em paz. Disse que tu não merecias isso. Falava devagar. Como quem mastiga vidro. Eu, não soube o que fazer. Pensei na família. Na tua mãe, nos teus irmãos. No que poderia acontecer se tudo viesse à tona. Não foi planejado. Fui só para conversar. Mas ela não quis ouvir. Gritou. Disse que revelaria tudo. Pausou. E então,
Eu me apavorei. Não lembro como foi. Só, aconteceu. Não chorou. Não pediu desculpas. Não mostrou remorso. Só medo. Um medo puro, miserável. Não por ela. Por ele. O julgamento foi rápido. As provas bastavam. As contradições no depoimento, a digital, os registros do celular, o diário de Lúcia. Foi condenada à prisão perpétua sem direito a condicional. Não fui à leitura da sentença. Não consegui. A imprensa local fez festa com o caso, empresário famoso acusado de feminicídio, pai mata a esposa do filho. Meu nome ficou à margem. Como sempre. Os dias seguintes foram um zumbido. Chamadas. Entrevistas. Advogados. Mas também um silêncio novo. Não aquele vazio antigo. Este era outro, um silêncio instalado dentro de mim. Uma calma incomoda, pesada. Havia verdade. Mas não alívio. Havia justiça. Mas não paz. Lúcia seguia morta. O filho que não conhecia ainda era um fantasma. E meu pai, já não era ninguém. Só um velho numa cela no norte, com ternos caros e mãos limpas que não esconderam tudo. Nunca voltei ao apartamento. Jamais. Depois do julgamento, vendi para um casal jovem que sorria muito e falava em pintar as paredes de azul. Fui embora sem dizer nada. Sem olhar para trás. Deixei algumas coisas, uma caneca, um cachecol da Lúcia, um livro pela metade. Coisas que já não eram minhas. Mudei-me para um lugar menor, mais distante. Nos arredores de Florianópolis, onde ninguém me conhecia e o silêncio era diferente. Não o silêncio dos fantasmas, mas o das coisas que ainda estão aprendendo a respirar. Comecei a caminhar de manhã, a tomar café sem açúcar, a dormir algumas noites sem acordar. Mas eu não me reconstruí. Não há redenção aqui. Às vezes, pego o diário. Não leio tudo. Só alguns trechos. As primeiras linhas. A parte em que ela conta como o vestido ficou encharcado naquele dia de chuva, e como eu parecia um menino perdido. Fico com isso. Com o que fomos antes de tudo desandar. Já pensei muitas vezes se teria sido melhor não encontrar aquela caixa. Não saber. Viver na ignorância de uma tragédia sem explicação. Acreditar que Lúcia morreu por causas naturais. Sem segredos. Sem traições. Mas, mesmo que doa, prefiro a verdade. Porque nela ainda vivem pedaços da Lúcia. Sua voz escrita. Sua dúvida humana. Seu desejo sincero de consertar as coisas, mesmo que tarde demais. E isso, por mais absurdo que pareça, me traz algo parecido com consolo. Já não sonho tanto com ela. Mas, quando sonho, estamos numa rua de Curitiba, caminhando sob a chuva. Ela não diz nada. Só me oferece o guarda-chuva. E eu aceito. E seguimos caminhando.